Amém. Muito bom dia, família. Bom dia. Animados nesse domingo quente do Rio de Janeiro? Sim. Deus é muito bom, amém? E eu quero começar contando uma história, um fato, algo que aconteceu comigo e com a minha esposa um tempo atrás. Então a gente foi convidado por um casal de amigos que a gente ama muito para fazer uma trilha. Uma trilha na Pedra Selada. Pedra Selada fica na divisa entre Rio de Janeiro e Minas Gerais. E esse grande amigo nosso falou que era uma trilha para iniciantes. E a minha esposa estava muito animada para essa trilha. Ela falou dessa trilha muitas vezes e ela dizia gostar de trilha. Já adiantando para vocês, hoje ela não gosta mais. E a gente chegou lá, colocou aquela roupa adequada, foi preparado, levou água e fomos para a trilha. Quando a gente chegou no pé da trilha, lá do morro que a gente teria que subir, já tinha uma placa lá dizendo que não era uma trilha para iniciantes. Eu achei que o caminho para chegar até o pé da trilha já fosse a trilha. E a Pedra Selada tem cerca de 1.800 metros. Uau! Uau! O caminho de ida e de volta dá mais ou menos 6 quilômetros. E não é uma trilha fácil de fazer. Muitas vezes você tem que colocar as mãos no chão para poder conseguir avançar de nível. É uma trilha difícil. E o terreno, em alguns lugares, é um terreno escorregadio. Se você estiver sozinho, é até perigoso. É bom você ter alguém lá para te segurar de vez em quando. E a gente fez essa trilha. Esse casal de amigos é o Felipe e a Camila, né? E eles terminaram essa trilha. E a gente chegou ali até, faltando acho que 600 metros, tinha que escalar mais uma parte depois. A gente resolveu parar e voltou. E eu falei, tudo bem amor, eu faço isso por você, mas por dentro eu tava, obrigado Senhor. Porque estava realmente difícil. E é interessante porque às vezes somos chamados para caminhar e simplesmente dizemos o quê? Vamos! Sem calcular direito o custo. Na verdade? E eu fiquei pensando espiritualmente, se Jesus hoje te chamasse a caminhar com Ele, se você estaria disposto a caminhar com Jesus. Um caminho difícil, íngreme, um caminho para o céu. Irmãos, porque toda subida é difícil. Não precisa ser a pedra selada para ser um desafio. Toda subida é difícil. E o caminho para o céu, a gente sabe que é uma subida. Descida é para outro lugar, amém? E não é para lá que nós queremos. Amém. Então, se Jesus te chamasse hoje para segui-lo, qual seria a sua resposta? Título da aula de hoje: No Caminho para o Céu. E hoje cantou essa música aqui, né? Vamos lá. No Caminho para o Céu. Irmãos, eu vou fazer uma oração agora. E nessa oração eu vou orar pela Elizabeth, a mãe do Rafa, porque ela está no hospital, por isso que o Rafa não está aqui agora. Então eu vou fazer uma oração por ela, amém? E pela pregação. Deus, muito obrigado, Pai, por mais um dia de vida. Obrigado pelo seu amor e misericórdia, meu Deus. Pai, muito obrigado por cuidar de nós, Pai. Por ter nos dado o privilégio de andar ao lado do Senhor, Pai. Aqui nessa terra. A gente sabe que todos os caminhos aqui são difíceis, Pai. Andar com o Senhor também é um desafio. Mas, Pai, a gente tem esperança de que estamos indo para um lugar incrível, Pai. Que é para os céus, ao lado do Senhor. Quero orar pela Elizabeth, Pai, a nossa irmã em Cristo. Orar, Pai, para que o Senhor cuide da saúde dela, para que ela possa receber todo o cuidado lá no hospital, Pai. E que ela volte bem e rápido, Pai. Por favor, meu Deus, eu te imploro por isso. Eu sei que nós não merecemos nada, mas o Senhor é bom e nós confiamos na sua bondade, Pai. Muito obrigado por tudo.
Em nome de Jesus, amém. Amém. Um último aviso, irmãos. Vocês repararam que os copinhos da ceia estão nas cadeiras, né? Isso. Por favor, mantenham eles nas cadeiras, não coloquem no chão, tá bom? Porque às vezes eles se perdem e daí falta copinho de Santa Ceia para as pessoas aqui no fundo, tá bom? Obrigado. Vamos lá em Lucas 9, 57. Vamos lá. Vamos, irmão. Lucas 9, 57. Antes eu quero dar um pouco de contexto bíblico aqui. Lucas 9 marca um ponto decisivo no ministério e na vida de Jesus. Eu não sei se você sabe, mas no próprio versículo 21 desse capítulo diz que foi, ou melhor, Lucas relata o momento em que Jesus decidiu ir para Jerusalém. Está lá no versículo 21. Então foi uma decisão que Jesus tomou de ir para Jerusalém. E o que isso significa? Jerusalém representa a cruz, representa o sofrimento, representa o cumprimento da missão de Jesus. Então em Jerusalém Jesus iria morrer na cruz, morrer sofrendo. E Lucas relata o momento em que ele tomou essa decisão. E nesse contexto, a gente vai ler agora, surgem 3 pessoas interessadas em caminhar com Jesus, em seguir Jesus. E a gente vai falar um pouco hoje sobre cada uma delas. E aprender das Escrituras, amém? Lucas 9, versículo 57. Vamos, irmão. A Bíblia diz: quando andava pelo caminho, um homem lhe disse: eu te seguirei por onde quer que fores. E Jesus respondeu: as raposas têm suas tocas e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Vamos parar por aqui. Irmãos, primeiro ponto de hoje: o seguidor entusiasmado, mas ingênuo. Vamos lá. A gente vai aprender um pouco desse homem que se propôs, ou se dispôs a seguir Jesus. E ele fala: Senhor, eu vou te seguir por onde quer que o Senhor vá. Eu quero te seguir, não importa, eu vou andar com o Senhor. Oração incrível, né? Uma pessoa aberta, sedenta por seguir Jesus, mas ingênuo. Talvez ingênuo como eu e a minha esposa fomos, quando a gente decidiu seguir o Felipe, amém? Mas Deus é bom. Então ele se aproxima entusiasmado e declara que queria seguir Jesus para qualquer lugar. Mas irmãos, vocês se lembram para onde que Jesus estava caminhando? Para Jerusalém. E o que Jerusalém representa? Cruz, morte, muito sofrimento. Será que esse homem sabia no que estava se comprometendo? Quando ele falou que seguiria Jesus para qualquer lugar? Será que ele tinha noção? Provavelmente não. E Jesus viu ali a ingenuidade desse homem e declarou para ele: ó, as raposas têm suas casas, os animais têm seu lugar para dormir, o Filho do Homem não tem. Foi a resposta de Jesus para esse homem aqui. É óbvio que Jesus não queria desanimar esse cara, ou impedir esse homem de se tornar um seguidor dele. Jesus só queria colocar as expectativas no lugar. Ele precisava entender no que ele estava se metendo. Jesus estava aqui meio que ajudando esse cara a fazer o quê? A calcular o custo, a não tomar uma decisão ingênua, sem pensar. E seguir a Jesus é a melhor decisão que alguém pode tomar na vida, mas há um preço a ser pago. E sabe o que é incrível de Deus? Por que eu admiro tanto a bondade e a misericórdia de Deus? É que Deus não esconde isso de nós. Ninguém pode dizer assim: ah, eu não sabia que viver o cristianismo tem um preço.
Jesus não esconde isso de nós. Ele quer que você tome uma decisão consciente, Verdade. que você saiba aonde está se metendo. E qual que é o custo? Qual que é o custo? Primeiro, você precisa entender que seguir a Jesus não é garantia de nada. De nada. Seguir a Jesus não é garantia de segurança material, por exemplo. Muitas pessoas tomam a decisão de seguir a Jesus tendo como motivação, talvez uma motivação financeira, dinheiro. É a tal da prosperidade, né? Mas a verdade é que Jesus nunca deu garantia de segurança material. Muitas vezes, quando a expectativa para seguir a Jesus é conforto, estabilidade, riqueza ou qualquer outro motivo humano, a lógica passa a ser entregar o mínimo esperando receber o máximo. Já repararam isso? Irmãos, não dá para chamar isso de fé. Isso não é fé, isso é apostar. É aposta. E por isso que Jesus ensina a gente a calcular o custo. Isso é tratar o relacionamento com Deus como uma loteria, por exemplo. O que é uma loteria? Você sem esforço nenhum, esperando o máximo com o mínimo de custo, não é isso? Quanto que custa um bilhete de loteria da Mega Sena? R$6. Quanto? R$6. Alguém falou aí, R$6. R$6. E o que espera-se quando você faz uma aposta na Mega Sena? Espera-se ganhar a Mega da Virada, não é isso? Ou seja, sem esforço nenhum, espera-se o máximo, investindo o mínimo. Sabe qual é a chance de um relacionamento com Deus assim dar certo? A mesma de ganhar na loteria. Alguém aqui já ganhou na loteria? Quase ninguém ganha, né? Seguir a Jesus exige disposição para viver sem garantias humanas. Esse é o custo que você precisa calcular. Na verdade, nem mesmo aquilo que você já possui está assegurado. Porque, irmãos, o que Jesus nos ensina lá em Lucas 14:33? Que para você se tornar um discípulo, você precisa estar disposto ao quê? A renunciar a tudo. Não é verdade? O que Jesus nos ensina em Lucas 9, do 23 ao 25? Que para você se tornar um seguidor de Jesus, você precisa negar a si mesmo, você precisa perder o quê? A sua vida. Então nem mesmo o que você tem, o que você já tem, está assegurado. Quando você decide seguir a Jesus. E esse é o custo que a gente precisa calcular. Qual que é o ponto, irmãos? O entusiasmo sem consciência do custo gera frustração e abandono. Muitas pessoas abandonam a Deus porque não calcularam direito o custo de seguir Jesus. E daí não conseguem ver o verdadeiro valor de seguir a Jesus. E qual que é o verdadeiro valor de seguir a Jesus? É ter um relacionamento com Ele. O valor não está naquilo que você vai receber, mas naquilo que você já recebeu. É como um casamento. O valor não está naquilo que eu vou construir com a minha esposa, mas no meu relacionamento com a minha esposa. Caminhar com a minha esposa é incrível. Se a gente vai construir aquilo que a gente planeja ou não, Deus que sabe, mas só de estar ao lado dela é incrível. Né? Esse é o valor do cristianismo, é caminhar ao lado de Jesus. Amém. E quando a gente vê valor nisso, você não abandona Deus. Não abandona. Você não se frustra, você caminha alegre, e não é uma alegria passageira, mas uma alegria permanente, amém? Que está dentro do seu coração, amém? Deus é incrível. Qual é o coração correto para nós? Cristo é a recompensa, e não os benefícios que Ele pode dar. Daí alguém pode me dizer, Ismael, então é muito difícil. É muito alto esse custo e eu não quero pagar. Não dá para fazer isso. Irmãos, vamos pensar aqui no que aconteceu com Jesus.
Olha só, Jesus estava a caminho da cruz, e cruz significa morte. Mas com Deus, cruz também significa o quê? Vida. Pense nisso. Jesus morreu na cruz e depois ele ressuscitou. E agora ele está com quem? Com Deus. Sim, caminhar com Jesus exige você carregar uma cruz e você se aproximar da cruz. E às vezes a gente olha para isso de uma forma negativa, somente de uma forma negativa. Mas quanto mais perto da cruz, menos garantias humanas você tem, mas maior a garantia de estar com Deus um dia nos céus, amém? Amém. Essa é a perspectiva que você tem que ter da cruz. Quanto mais perto da cruz, mais perto de Deus, mais perto da garantia de um lar eterno. E é por essa casa que a gente tem lutado, irmãos. Quando Jesus fala que ele não tinha casa nesse mundo, ele está correto em dizer isso. Jesus não mentia, né? E ele não vai te dar aquilo que ele não tem, mas ele tem uma casa nos céus. E isso ele vai dar para nós, amém? Para quem perseverar com ele até o fim, amém? Você pode andar alegre com Deus, mas consciente com Jesus, quando a sua esperança está nos céus. Irmãos, eu quero animar a gente a ter esse olhar a cruz de uma forma positiva. Estar mais perto da cruz é estar mais perto de Deus também. Segundo ponto de hoje, o seguidor dividido entre Jesus e as obrigações legítimas. Eu fiz questão de colocar aqui obrigações legítimas, porque aquelas obrigações que tanto faz, essas a gente não tem problema de abandonar. Mas vamos falar das obrigações legítimas, que é o trabalho, a família, a faculdade. São coisas que não desagradam a Deus, pelo contrário, Deus espera excelência nessas áreas. Vamos continuar lendo aqui. Vamos lá. Prega. Vamos lá, irmão. Lucas. Vamos lá. Muito bom, irmão. Prega. Lucas 9, versículo 60. Vamos lá, Ismael. Vamos lá, Ismael. Vamos. Estão comigo? Vamos! Sim, vamos, irmão. Vamos lá. Vamos lá. A Bíblia diz, 59, versículo 59. A outro disse, siga-me. Mas o homem respondeu, Senhor, deixa-me primeiro sepultar o meu pai. Jesus lhe disse, deixe que os mortos sepultem os mortos, sepultem os seus próprios mortos. Você, porém, vai e proclame o reino de Deus. Até aqui. Então um outro homem aqui apareceu, e Jesus chamou esse homem para segui-lo. E qual que foi a resposta dele? Foi, Senhor, deixa-me primeiro sepultar meu pai. Uma obrigação legítima. Até a Bíblia, até a lei dos judeus dizia que isso é uma obrigação da pessoa. Então era uma obrigação civil, mas uma obrigação também religiosa. E ele falou, deixa eu ir sepultar o meu pai. E o que Jesus responde para ele? Deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Uau! Irmãos, Jesus aqui não está desvalorizando a família. Não é esse o ponto aqui. Nem proibindo o luto ou o cuidado com os nossos familiares, com os nossos pais, com as pessoas que a gente ama. O ponto central é outro. Qual é? O reino de Deus tem prioridade absoluta. É isso que Jesus está ensinando aqui. O reino de Deus tem prioridade absoluta. E no contexto da época, sepultar o pai aqui provavelmente significava esperar até que o pai morresse. Não significa que o pai já estava morto e ele ia sepultar o pai. Ele ia aguardar o pai morrer, para depois seguir a Jesus. Algo indefinido de tempo. Poderia acontecer amanhã, ano que vem, ou demorar muito mais ainda. Então, no final das contas, ele estava colocando a prioridade dele em outro lugar. Como eu falei, Jesus não é contra sepultar os pais.
Mas a prioridade absoluta precisa ser do reino. O reino de Deus não pode esperar. É isso que Jesus está ensinando aqui para nós. E essa mensagem tem que preencher os nossos corações. O problema não são as obrigações familiares, acadêmicas, profissionais, mas colocar constantemente o reino de Deus em segundo plano. Esse é o grande problema. E é isso que Jesus ensina aqui. Quantas vezes nós dizemos a nós mesmos: quando isso melhorar, eu mudo, ou eu faço. Não é verdade? É um argumento que a gente dá para nós mesmos. Mas a gente precisa entender que adiar o que é de Deus é, na prática, deixar o próprio Deus para depois. E às vezes a gente não consegue fazer essa associação. Você pensa que os compromissos do reino de Deus não têm relação com Deus, mas tem total. Irmãos, não é à toa que se chama o reino de quem? De Deus. Amém? Então adiar esses compromissos que a gente tem com o reino de Deus é deixar o próprio Deus para depois. Colocar o serviço de Deus em segundo plano é colocar o próprio Deus em segundo plano. E eu sei que esse não é o coração de cada um de nós aqui. Não foi isso que a gente decidiu quando tomou a decisão de se tornar um discípulo. Não foi isso que a gente esperava quando tomou a decisão de se tornar um discípulo. A gente queria colocar Deus como prioridade. E esse desejo não pode mudar. Não pode mudar com 1, com 2, com 3, com 20 anos na fé. Ele precisa ser constante no seu coração. O desejo de colocar o reino de Deus em primeiro lugar. Amém. Irmãos, quando a gente deixa para depois, deixa Deus para depois, a gente está adiando decisões espirituais que muitas vezes não podem esperar. E isso é brincar com a sorte, não é verdade? Porque você não sabe quanto tempo você tem para poder mudar uma ou outra coisa na sua vida. Pega isso, verdade. Então a gente tem que ser o quê? Urgente. Ter prioridade. O reino de Deus deve ser prioridade mesmo em tempos difíceis. E geralmente em tempos difíceis a gente abandona a Deus, quando a gente deveria se apegar mais a Ele. Mas irmãos, mesmo nos tempos difíceis, o reino de Deus deve ser prioridade, ou a gente corre o risco de ficar fora dele. É o que Jesus está ensinando aqui. E um exemplo para mim, de pessoas que priorizam a Deus, já que eu falei que eles colocaram a gente numa furada, agora eu vou falar algo incrível também. É o Felipe e a Camila. Porque olha só, eles são pais de 2 filhos, sendo um recém-nascido, a Alice, e um recém-nascido, o Miguel, e ainda assim não deixam de priorizar a Deus. Estão sempre envolvidos com o reino de Deus. O Felipe liderando bate-papo com a Camila, em estudos bíblicos, ajudando as pessoas, acolhendo as pessoas. Isso é incrível. Isso mostra que não há desculpas para a gente colocar Deus como prioridade. Qual que é o ponto aqui, irmãos, para nós? Quando tudo é prioridade, entenda isso, nada é prioridade. Você precisa de fato, com as suas ações, mostrar o que está em primeiro lugar na sua vida. E Deus é sensível às nossas obrigações legítimas, mas nenhuma delas deve ocupar o lugar que pertence a Ele. Irmãos, a diferença entre bênção e idolatria, ou ídolo, está no lugar que damos aquilo que Deus nos deu. Às vezes aquilo que você recebeu de Deus se torna prioridade na sua vida, no lugar de Deus. Então aquilo já não é mais uma bênção. Como o Renato pregou um tempo atrás, é uma maldição, se torna um ídolo na sua vida. Então a prioridade também nos ajuda a manter o coração livre do quê? De idolatria. Idolatria com o trabalho, idolatria com relacionamentos, idolatria com a família. O reino de Deus não deve ser apenas mais uma prioridade na sua vida. É a prioridade que reorganiza todas as outras. Você precisa ter sempre o reino de Deus em primeiro lugar e depois você organiza como quiser o restante. Eu sugiro que seja a sua família, amém? Depois talvez o seu trabalho.
Mas o foco é, não coloque nada no lugar de Deus. E aí, como fazer isso? Você pode estar se perguntando, como que eu posso fazer isso? Porque é muito difícil. Eu me lembro quando eu estudei a Bíblia e falaram para mim, você precisa priorizar o reino de Deus. E eu trabalhando lá quase 9, 10 horas por dia, como que eu vou fazer isso? Olha só, vamos ler uma escritura, vamos lá em Salmos. Vamos. Vamos lá, Ismael, irmão. Irmão. Salmos 37. Versículo 4 diz assim: deleite-se no Senhor e Ele atenderá os desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e Ele agirá. Uau! Então tem uma promessa aqui. Como você pode colocar Deus como prioridade na sua vida e ainda ver a sua vida não se tornar um caos? Primeiro, deleite-se no Senhor. Irmãos, coloque o seu coração, a sua alegria em Deus. Segundo, confie em Deus. Irmãos, às vezes é só um passo de fé. Não tem muito o que falar para você. Não tem um estudo complexo. Alguém não vai abrir para você um mapa e falar, ó, se você colocar Deus em primeiro lugar, aí agora eu vou te ensinar como fazer com o restante da sua vida. Como não faltar no restante da sua vida. Tem só uma atitude que você precisa tomar: confiar em Deus. Confiar em Deus. E não deixar de fazer aquilo que você precisa fazer também, amém? Porque senão Deus ajuda quem cedo madruga, né? Então você pode ter uma certeza se você permanece em Deus. Deus cuida daqueles que o priorizam. Ele cuidará de você, do seu futuro, do futuro daqueles que você ama, se você confiar em Deus. Irmãos, eu quero animar a gente a ter esse tipo de confiança. A gente está nas férias agora. Muitos aqui são universitários, muitos não estão de férias, estão trabalhando. E é muito fácil o trabalho, universidade, tentar assumir o lugar de Deus em nossas vidas. E como que você vai lidar com isso? Quando parece que se você tirar a mão de um lugar, nada vai acontecer. Que o seu futuro está perdido, que a sua vida acabou. Irmãos, confie em Deus. A Escritura diz que quando a gente prioriza o reino de Deus e a justiça dele, Ele cuida de nós. Amém. Se você está com dificuldade de confiar em Deus, então começa a orar por isso. Entrega em oração aquilo que hoje é uma dificuldade para você colocar em segundo plano. Aquilo que hoje talvez tenha colocado Deus em segundo plano na sua vida. Ore por isso, esse é meu desafio, ore por isso. E Deus vai te ajudar a crescer em fé nessa área, amém? Amém. Como diz a Escritura, Deus agirá. Confie nisso. Muito bom, irmão. Para terminar, irmãos, terceiro ponto. Vamos lá. O seguidor que olha para trás. Vamos lá, Lucas. Vamos, irmão. Prega. Irmãos, alguém aqui já tentou andar olhando para trás? Esses dias eu vi algo parecido e cortou meu coração. Porque tinha uma moça que ela estava andando animadamente pela rua. Eu acho que ela viu um conhecido no ônibus. E ela começou a caminhar e olhando para ele assim, até que ela deu de cara no poste. E foi muito vergonhoso. Todo mundo no ônibus começou a rir. E eu senti pena dela, sabe? Porque ela estava animada. E ela não saiu desanimada quando ela bateu a cara no poste, não. Ela continuou animada, mas deve ter doído. Foi ruim. Então não dá para fazer coisas do tipo você caminhar olhando para trás, você dirigir olhando para trás. É até perigoso, né? Então, coloca a sua vida aí. Mas às vezes a gente pode agir assim com Deus. Você está no reino e não tira os olhos do mundo ou do seu passado. Isso é caminhar com Cristo o quê? Olhando para trás. Então o cristianismo já tem seus desafios. Se você não olhar para frente, não tiver um alvo fixo, provavelmente você vai ficar pelo caminho. Ou vai sofrer mais do que deveria. Esse é o ponto. Vamos lá, Lucas 9. Vamos, irmão.
Lucas 9, vamos terminar a passagem. Versículo 61. Ainda outro disse, vou te seguir, Senhor, mas deixa-me primeiro voltar e despedir-me da minha família. Jesus respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Uau! Essa foi a resposta de Jesus para o homem que queria voltar e se despedir da sua família. Irmãos, novamente, Jesus não tem nada contra com despedidas, amém? Então, a gente pode se despedir das pessoas e é até bom fazer isso. A nossa querida irmã Poli, que ficou muito tempo aqui no Rio de Janeiro, ajudou muito, se formou e agora ela vai para São Paulo. E a gente teve um momento de despedida aqui. Por quê? Porque despedidas mexem com o nosso coração. Então Jesus não é contra isso. Jesus está falando de coisas que não dá para você fazer. Por exemplo, se você coloca a mão no arado, vai arar a terra, e você olha para trás, você não vai fazer um bom serviço. Você vai comprometer o trabalho. Então Jesus está falando aqui do nosso trabalho no reino, do nosso serviço no reino. Não dá para você ser fiel, ser constante, ser animado, se você está o tempo todo olhando para trás, olhando para o seu passado, sentindo falta talvez dele, ou se culpando por ele, e olhando para o mundo, que também é como se você estivesse olhando para trás. Porque olhar para frente é olhar para Deus. Olhar para qualquer outro lado não é olhar para Deus, é olhar para o mundo. É isso que Jesus está ensinando aqui. Jesus está dizendo que não é possível caminhar com Ele vivendo preso ao passado. Olha lá em Filipenses 3, versículo 13. Vamos lá. Vamos lá, irmão. Vamos, Ismael. Prega, Ismael. Muito bom, irmão. Filipenses 3, versículo 13, diz o seguinte: irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, avanço para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Uau! Então Paulo explica que esquecer não significa apagar da memória, mas não deixar que o seu passado te governe, é não ser governado pelas coisas do passado. É isso que Paulo está dizendo aqui. Irmãos, cada um de nós aqui teve uma criação, sofreu em algum momento, passou por momentos difíceis na vida, pecou contra Deus. Talvez como eu, alguém aqui pecou muito, e às vezes essa sombra do passado, ela vem como correntes, tentar nos prender, e impede a gente de avançar. São aqueles traumas que a gente inclusive acredita que não pode superar com Deus, mas isso não é verdade. Paulo também teve lá suas dificuldades no passado. Lembra quem foi Paulo? O homem que perseguiu a igreja, que prendeu, matou discípulos. Imagina quão difícil deveria ser lidar com isso. Mas aqui ele fala o segredo do que ele fazia. Se esquecia das coisas que ficaram no passado e avançava rumo ao alvo. É isso. Para caminhar com Cristo, a gente precisa estar com os olhos no alvo. Se esqueça das coisas do passado. Não deixe mais a culpa dominar você. Não fique preso aos traumas do passado. Se você precisa perdoar alguém, perdoe. Porque isso vai tirar a sombra do passado também da sua mente e das suas costas. Amém? Amém. É isso que Jesus ensina aqui para nós. Se você fracassou, amém, levanta e continua andando com Deus. Se você pecou, amém, a Bíblia fala que ainda que o justo caia 7 vezes, ele volta a levantar, mas o ímpio que é arrastado pela calamidade. Amém. Então só levanta e continua andando com Deus. É isso. Isso é não viver preso ao passado. Olha o que diz em Tiago 4. Vamos? Vamos, irmã. Prega, Ismael. Muito bom, irmão. Vamos fechar. Incrível.
Tiago 4, versículo 4. Diz assim: adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faz-se amigo de Deus, inimigo de Deus? Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que Ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? Mas Ele nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm mente dividida, purifiquem o coração. Uau! Irmãos, a gente aprendeu que olhar para trás é olhar para o passado, mas nem sempre tem essa relação temporal, como eu falei. Às vezes olhar para trás é olhar para o mundo. E o que essa escritura fala? Fala que quando a gente começa a olhar para o mundo e desejar o mundo, a gente se torna o quê? Inimigo de Deus. Quem quer ser amigo do mundo se faz inimigo de Deus, diz a escritura. Então viver no reino de Deus com os olhos no mundo desagrada profundamente a Deus. Você se dá conta disso ao longo da sua semana? Irmãos, onde estão os seus olhos ao longo da sua semana? Aqui fala que flertar com o mundo te faz inimigo de Deus. A Escritura fala adúlteros. O que é um adúltero se não é alguém que trai? É assim que Deus se sente traído. Quando nós estamos no reino e os nossos olhos estão no mundo. Irmão, como que isso pode ser alimentado ao longo da semana? Pelo que você ouve, pelo que você vê, onde está, naquilo que você espera. Tudo isso pode alimentar uma inimizade com Deus. E às vezes a gente quer salvar essas coisas que a gente gosta, que veio lá do nosso passado, e a gente nem está se dando conta que a gente tem se tornado inimigo de Deus, enchido a nossa mente de coisas ruins, coisas que estão atraindo os nossos olhos para o lugar errado. Olhar para trás compromete o que? O seu crescimento espiritual. Muitos de nós aqui talvez ainda não cresceu como deveria, como diz a Bíblia, né? Já deveriam ser mestres, talvez porque estão com a mente dividida, com um pé no mundo e com um pé no reino. Como diz o Valdemar, esperando o melhor dos dois mundos. O Valdes fez uma pregação dessa, muito boa, aliás. E isso pode estar o quê? Comprometendo o seu crescimento espiritual, fazendo você crescer menos do que deveria. Então a gente precisa fazer o quê? Tomar a decisão de olhar para frente. Talvez hoje, se você está menos resistente aos ataques de Satanás, como diz a Bíblia, não conseguindo resistir ao diabo, é porque a sua mente está dividida. Os seus olhos estão no reino e no mundo. Você está dividido, né? Como o Igor ontem. Vamos, Igor. Olhar para trás endurece e contamina o seu coração. E qual que é o chamado bíblico aqui? Que você purifique o seu coração. Irmãos, desafio final. O Marco ontem ele propôs o desafio de evangelizar todos os dias na próxima semana. Incrível. Não passar um dia sem compartilhar a fé com uma pessoa. Eu quero dar um outro desafio, parecido com esse. Esteja presente em todos os convívios. Em todos. Mas faça isso de maneira intencional. Não distraído, dividido. Ore, no dia do convívio, ore e peça para Deus te dar um coração de servo, um coração atento espiritualmente e vá para o convívio. Um coração alegre e depois esteja no convívio.
E aí você vai estar ali de verdade, amém? Então esse é o meu desafio dessa pregação de hoje. Porque é assim que a gente caminha com Deus. Irmãos, em conclusão, seguir Jesus é aceitar o chamado que envolve custo. E você precisa ter consciência desse custo. É você ter prioridade, é você perseverar. Isso é seguir a Jesus. Não se trata apenas de entusiasmo inicial, nem de boas intenções, adiadas muitas vezes. Muito menos de um coração dividido entre o reino e o passado ou o mundo. Irmãos, Cristo nos chama a caminhar com os olhos fixos para frente, com o coração totalmente entregue e com certeza de que Ele mesmo é a nossa recompensa. Onde quer que Ele vá, vale a pena segui-lo, se a gente seguir com o coração certo. E para Deus seja glória. Amém.